impactadas pelo Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos ler a palavra do Senhor, Josué capítulo 6, verso 1, lemos assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém ao povo ordenara Josué, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial, ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 2º dia rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. No 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais. Porém, toda prata e ouro, e utensílios de bronze e de ferro, são consagrados ao Senhor. Irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como ovelhas, também bois, ovelhas e jumentos. Amém, meus irmãos? Esse é um texto de guerra, um pouco distante da nossa realidade. É estranho para a gente ver esse contexto de um povo destruindo outro povo.
Mas, meus irmãos, em outros momentos eu já expliquei essas situações para a igreja, por que essas coisas aconteceram. A mensagem de hoje eu não vou passar por aí. Se você tiver dúvidas com relação a isso, em outro momento me procure e a gente conversa a respeito. A mensagem de hoje fala de uma batalha, fala de muralhas que vão cair e fala de uma vitória para o povo de Deus. Mas antes de eu entrar nessa mensagem que é tão importante para nós que estamos vivendo esses dias, eu preciso dizer para você que a gente tem que resolver um problema. Antes de eu entrar na história do texto, antes de eu explicar para a igreja tudo o que está no meu coração a respeito da noite de hoje, nós temos algo que nós precisamos resolver. Eu preciso que você entenda que não é sobre você. Porque enquanto eu estiver falando sobre vitória, enquanto eu estiver falando de muralhas que vão cair, talvez você esteja pensando como um indivíduo. Talvez você esteja preocupado com os despojos que você está interessado em trazer dessa batalha. Irmãos, o Espírito Santo tem falado repetidamente aqui nessa igreja. Nós precisamos parar de viver para nós mesmos. Essa é uma mensagem para o povo de Deus. Você é povo de Deus? Dá um grito aí, dá um glória a Deus. Amém. Mais alto para o povo que está online ouvir. Então pense como povo. Olha, o crente moderno, ele vem sendo contaminado repetidamente por ideias satânicas de individualismo. Semana passada a gente aprendeu sobre a unidade que uma igreja tem. A gente precisa aprender a pensar coletivamente. Não é sobre você, não é sobre a sua casa. Existe uma guerra muito maior do que essa. Imagina nesse ataque à cidade de Jericó. Se esses homens que estavam ali debaixo da liderança de Josué, eu acredito que alguns deles, era uma multidão muito grande, até tivessem esse pensamento, estivessem preocupados só consigo mesmo. Na hora da batalha, nós temos coisas para aprender, mas essa mensagem dessa noite especificamente, ela é aplicada ao povo de uma maneira geral. Você como sendo parte do seu irmão. Assim como a tribo de Israel, o povo de Israel estava dividido em várias tribos, em 12 tribos. O povo de Deus hoje está dividido em muitas igrejas, em muitas denominações, em muitas nações, em muitas culturas diferentes, mas nós somos o mesmo povo. E existe uma grande batalha acontecendo. O final dela a gente já sabe. O Império Babilônico vai cair. Satanás e seus servos, sejam demônios, sejam humanos, eles vão cair. A morte será derrotada. Esse é o final da história. A gente entrando na cidade pelas portas. Nós de várias partes do mundo que nem povo éramos, agora somos povo, família de Deus. Esse é o final da história, mas e o hoje da história? Qual é o hoje da história? O hoje da história são batalhas e batalhas que nós, povo de Deus, precisamos vencer coletivamente. Existem pessoas buscando suicídio bem perto de você e muitas vezes você não sabe. Essa é a batalha da igreja. Existem pessoas entregando as suas vidas cada vez mais para drogas. Como tem sido assustador, meus irmãos, a quantidade de pessoas que têm largado tudo, não é para seguir ao Senhor não, para ir morar na rua. Pensa numa coisa horrorosa, pensa numa coisa ruim. E Satanás tem levado pessoas num número cada vez mais assustador a viverem na rua. Existem casamentos se despedaçando. Existem pessoas vivendo para satisfazer Satanás. Adolescentes caindo em depressão. Crianças, meus irmãos, caindo em depressão. E nós temos o remédio para tudo isso. E nós temos a resposta para tudo isso. Mas você precisa parar de viver para você. A vitória não é de um homem só. A vitória é do povo de Deus.
Até quando os crentes vão ficar vivendo para si? Vivendo para satisfazer as suas vaidades? Com picuinha de orgulho e tantas bobagens? Correndo atrás dos seus sonhos particulares? Essa guerra não é sobre você. Quem é você nessa guerra? Eu vou pregar essa mensagem, vou entrar nesse texto, mas só faz sentido se você entender que nós vamos nos mover como povo. Talvez tenha alguém aqui ouvindo essa mensagem pensando: eu não sou povo de Deus, não sou nem crente. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Você vai se converter, recebe aí. E é bom que já entende a mensagem correta. Não é sobre você. Não é sobre você. Existe uma guerra sendo travada. Não é sobre você, é sobre nós. É sobre nós. Uma guerra é vencida, batalha após batalha. E Deus deu a promessa para o povo: vocês vão conquistar esse território. E a primeira cidade que eles tinham que enfrentar já era uma grande fortaleza. E assim é a nossa vida, batalha após batalha. E um povo basicamente formado de pastores de ovelhas, que os outros povos olhavam e se assustavam com o número, mas não tinha grande tradição de batalha. Um povo que estava saindo da escravidão, uma geração atrás, de repente estava ali, diante de uma grande fortaleza. Aqueles homens olhavam aquelas muralhas e pensando: como é que a gente vai tomar posse disso? Eu quero ensinar para vocês nessa noite algo que está aqui nesse texto. Nós vamos vencer muitas batalhas, meus irmãos. Muralhas vão cair diante do povo de Deus. Tem sonhos, tem projetos para serem realizados. Mas vamos aprender o que fez essas muralhas caírem. Eu já vi pessoas começarem a dar explicações, dizendo que na verdade foi um grande efeito sonoro que aconteceu. Que foi tipo uma bomba sônica, alguma coisa assim, todo mundo gritando, e o chofar, e aquilo alcançou ali a vibração natural daquelas muralhas, e elas acabaram caindo. Tem um povo que gosta dessas coisas, de ficar dando explicaçãozinha para tudo que acontece na Bíblia. Eu não acho que foi isso, embora se Deus tiver usado o som para destruir, não diminui em nada a glória dele. Mas não foi, você sabe por quê? Porque isso aqui é uma coisa que se repete muitas vezes na Bíblia. Um ato no mundo natural, em obediência a Deus, que aponta para algo no mundo espiritual. É aquilo que algumas pessoas, nos dias de hoje, botaram o apelido de ato profético. Mas você pode botar o nome que você quiser, o princípio é sempre o mesmo. Moisés com os braços estendidos, o povo começa a ganhar a guerra. Abaixou os braços, o povo começa a perder a guerra. Aí o pessoal vem e segura o braço dele, porque ele não aguentava mais ficar com o braço estendido. O povo continua ganhando a guerra. Braço estendido faz guerra, você ganha? Se uma guerra aí, Estados Unidos, pensa aí, uma guerra passada, Vietnã, era só o presidente fazer assim com a mão, todo mundo segurar a mão dele, acabou? Não. Um ato no mundo físico com significado espiritual, apontando para algo no mundo espiritual. Jesus curando o cego. Ele vai lá e cospe no chão, faz um lodo, e pega aquilo e bota no olho do cego. O que é isso? O cuspe de Jesus tinha propriedades curativas. As glândulas dele eram diferentes, não. Jesus era 100% homem. As glândulas salivares dele eram iguais às suas. Foi simplesmente uma cusparada, mas carregava um símbolo e apontava para algo no mundo espiritual. E esse resultado vem, meus irmãos, preste bastante atenção nisso, por meio da fé. A Bíblia diz para a gente que eles não alcançaram a queda dessas muralhas simplesmente porque fizeram barulho. Em Hebreus, quando faz menção a esse texto aqui do Antigo Testamento, o autor fala: pela fé foi que essas muralhas caíram. Foi por meio da fé, meus irmãos.
Não importa o tamanho da dificuldade que vai se erguendo diante do povo de Deus. E dificuldades grandes vão aumentando aí. Quanto mais a gente vai se colocando em guerra, quanto mais a gente vai entendendo a guerra que nós estamos, e entramos de cabeça nessa guerra, na coletividade, maiores são os desafios. E nós vamos viver e vamos vencer esse desafio pela fé. Tem alguém com fé aí? Meus irmãos, a primeira coisa que Deus vira e fala para Josué fazer é pegar a arca da aliança e rodear a cidade de Jericó com a arca da aliança. Você pega os problemas que vão aparecendo diante da gente e mostra a presença de Deus e contorna eles com a presença de Deus. O irmão Jussiel pregou para a gente aqui essa semana, não sei quantos participaram desse culto. Eu participei à distância. O irmão Jussiel estava pregando para a gente sobre a presença de Deus no meio da igreja, usando um texto da Arca da Aliança. E ele explicava aqui o que era a Arca da Aliança, aquele caixote que dentro dele tinha o testemunho de grandes coisas que tinham acontecido. Algo físico que carregava um grande simbolismo para o mundo espiritual. A presença de Deus no meio do povo. E a presença de Deus no meio do povo não podia ser levada de qualquer maneira. Tinha que ir nas costas de homens de Deus. É assim que a glória de Deus se movia sobre a terra, sobre pessoas. Não era qualquer um que podia ir lá e botar a mão na presença de Deus, porque aquilo era algo muito santo. Jussiel contou para a gente aqui de um homem chamado Uzá, que foi lá, botou a mão e morreu. A presença de Deus precisa estar no nosso meio durante as nossas guerras, durante as nossas batalhas. E o que seria essa presença de Deus, pastor, se a Bíblia diz que Ele está em todos os lugares? Deus é aquilo que os teólogos chamam de onipresente. Então qualquer lugar a presença de Deus está. É verdade, não é disso que eu estou falando. Existe uma presença manifesta de Deus. Existe uma presença percebida de Deus. Existe uma presença de Deus agindo. É por isso que Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Tem gente reunida em nome de Jesus agora aqui nesse lugar. É por isso que a Bíblia diz: achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Não é no sentido de que Ele está em todos os lugares, mas existem níveis maiores da presença de Deus. Eu estou explicando o beabá aqui, porque nós temos pessoas de vários níveis de desenvolvimento e conhecimento. Mas os mais experimentados sabem do que eu estou falando, que existem cultos que nós estamos cheios da presença de Deus. E existem cultos que o nosso coração demora para queimar. Qual foi a última vez que você sentiu a presença de Deus tão forte, que você chegou a se emocionar, perder de repente os sentidos? Alguns vão dizer hoje, pastor, agora há pouco. Mas talvez alguns de vocês estejam tão distantes da presença de Deus, que há muito tempo não sabem o que é isso. Você não vai vencer as batalhas, nós não vamos vencer as batalhas sem a presença de Deus no nosso meio. E quando eu falo da presença de Deus, precisa ser de uma forma realmente plena, não no sentido de que Ele está aqui, ok, Ele está em todos os lugares, mas de uma manifestação da presença dEle. Creia, meus irmãos, a maneira da gente se aproximar de Deus é pela fé. Creia, se arrependa. Alguns estão tão distantes de Deus que têm dificuldade até para se arrepender. Estão tão frios e distantes da presença de Deus, que quando fazem alguma coisa errada, isso nem os incomoda mais. Isso é um sintoma perigoso, meus irmãos. Você precisa se encher da presença dEle. Nós vamos finalizar depois, lá na frente, final do nosso culto. Nós vamos clamar pela presença de Deus.
Mas por enquanto eu quero que você preste atenção em mais algumas coisas nessa vitória. Vocês perceberam aqui que Deus dá um comando para eles, que o número 7 se repete uma porção de vezes. Vocês vão pegar 7 sacerdotes. Esses 7 sacerdotes vão pegar 7 chifres de carneiro. E vocês vão dar 6 voltas, depois mais um, ou seja, 7 voltas. E nesse dia que vocês forem fazer, porque serão 7 dias fazendo isso, no 7º dia, vocês vão rodar 7 vezes. Por que isso? A Bíblia traz para a gente vários níveis de significado. E quando a gente conhece um pouco a cultura do povo de Israel, o que aquelas pessoas acreditavam e o que a própria Bíblia mesmo traz para a gente de informação, a gente percebe que Deus, Ele se revela a nós por meio dos símbolos dessa cultura. Aliás, vamos extrapolar um pouquinho mais. Não se trata simplesmente dos símbolos da cultura de Israel. A matemática é a linguagem universal. Todo o universo, qualquer pessoa que começa a estudar a grandeza do cosmos, vai perceber que realmente tudo está em grande relação matemática. Os números trazem lições. E no contexto da simbologia bíblica, o número 7 aparece mais de 800 vezes na Bíblia. Uma passeadinha pelo livro de Apocalipse, você vai ver o número 7 muitas vezes. E uma leitura mais profunda do livro de Apocalipse, você vai descobrir que o número 7 aparece mais ainda. Porque você começa a contar as coisas e vai descobrir, 7. O tempo todo, o 7 se repetindo, sabe por quê? Alguns dizem 7 é o número de Deus. Na verdade, 7 é o número da plenitude. O que é plenitude? Significa que algo foi completo. O mundo foi criado em 6 dias, e no 7º dia o Senhor descansou e fechou ali um ciclo, completou, plenitude, foi totalmente fechado. 7 dias. E tendo esse entendimento, você começa a ler várias passagens da Bíblia e entender que o número da besta, por exemplo, que é número de homem, não consegue chegar no 7, ele para no 6. Ele é incompleto. Mas o 7, plenitude, completou. Então pare e pensa comigo, por que esse monte de 7? Deus está passando uma mensagem. Para ele faria diferença colocar ali, eu não vou conseguir derrubar a muralha se eu botar só 1, se eu botar 10, tem que ser 7. Não, para Deus não faz diferença. Isso é uma mensagem que está sendo passada para nós. Tantas gerações depois, chamem 7 sacerdotes. Josué coloca ali 7 sacerdotes. 7 é número de quê mesmo? Plenitude. Foi completo. Você sabe o que isso quer dizer? O número de sacerdotes está completo. O time está formado. E aí nós temos uma grande mensagem. Porque Deus quer usar o seu povo para vencer grandes batalhas, para avançar nessa guerra onde muitos têm caído. Mas o time precisa estar completo. Irmãos, como eu me alegro ao ver certos ministérios aqui na nossa igreja local se movendo. Quinta-feira eu via aqui o Ministério de Crianças trabalhando. E eu estava ali refletindo, pensando que nem sempre foi assim. Hoje é um ministério valente, que vai, que movimenta, que junta uma porção de gente. E eu olho ali para a vida da nossa líder e penso, que bom que nós temos essa irmã à frente desse ministério. E eu fui refletindo sobre vários campos, várias áreas da nossa igreja, como a gente tem um time de raça mesmo, raçudo, brabo, sangue no olho, bom para o trabalho. Eu tenho muito orgulho dos irmãos. Eu preciso repetir isso várias e várias vezes. Alguns aqui estão caminhando com a gente há muitos anos e já vivemos muita coisa juntos. E eu tenho muito orgulho de cada um de vocês, mas deixa eu falar, será que o nosso time está completo?
Porque para vencer a batalha tem que ser 7, tem que ser a plenitude. Tem que estar todo mundo. Vou falar para vocês, não creio que esteja, não sinto que esteja. Porque eu sei que muitos ainda estão vivendo para si, envolvidos em tretas desse mundo, caído, nojento, perdido, gastando as suas energias e os seus dias com coisas que não têm importância nenhuma. As suas vidas ainda estão preciosas demais para si. O nosso time precisa estar completo. Cadê você? Cadê você? Onde você está? Povo de Deus, sacerdócio real. O nosso time precisa estar completo para a gente avançar. Será que eu estou falando com alguém aqui nesse momento que sente que devia estar aqui cumprindo o seu papel, preenchendo o seu lugar no time de Deus? E está exatamente nessa descrição que eu falei. Vem se juntar 7 sacerdotes. Não é que a gente vai juntar 7 líderes e acabou, não. 7 significa que completou. É uma mensagem que Deus está passando. Se ainda tem coisas por serem feitas, significa que ainda não completou. Existem pessoas que precisam se achegar a nós. Eu me alegro quando algumas pessoas vão se achegando à nossa igreja, porque eu olho e falo assim: eu orei para que essa pessoa chegasse, aparecesse aqui. Que alegria! Meus olhos cruzaram agora com o irmão Eric ali, ó. Eu orei para que você viesse. Não sabia quem era você, nem sabia que era você, mas eu orei por alguém que pegasse o ministério de mídia e trabalhasse e exercesse nele. Nós temos tantos sonhos, meus irmãos. Nós sonhamos com uma casa de recuperação da nossa igreja, com tantos e tantos projetos para resgatar, para transformar. Eu sonho com psicólogos aqui na nossa igreja em tempo integral, dando assistência para a população, que não usam simplesmente as ferramentas desse mundo, mas que caminham dentro dos princípios do reino de Deus. Eu sonho com tantas coisas, meus irmãos. Sonhem comigo, e principalmente você que ainda não faz parte desse time. O time precisa estar completo. E aí, 7 sacerdotes. E na mão de cada um desses sacerdotes existe uma trombeta de chifre de carneiro, um tipo de chofar. E o que essa trombeta fala para a gente? Quando a gente olha para a figura do chofar, na simbologia bíblica, nós temos várias coisas que falam para a gente a respeito disso. Eu tenho uma mensagem que eu estou com muita vontade de pregá-la, mas não chegou o dia ainda. No Salmo 150, quando a gente lê: louvai ao som do chofar. Porque fala, louvai com esse instrumento, com esse instrumento, com esse instrumento. Quando chega no chofar, fala ao som do chofar. Porque chofar fala de convocação, chofar fala de liderança, chofar fala de comando. Mas, meus irmãos, nesse contexto que nós estamos lendo, eu olho para essa trombeta de chifres de carneiro, e eu me lembro das trombetas do Apocalipse, porque são trombetas que estão anunciando o que vai acontecer. São trombetas que estão não só convocando o povo, mas são trombetas que estão proclamando aquilo que Deus vai fazer logo depois. No livro de Apocalipse, cada trombeta que é tocada é o anúncio de que uma nova fase está começando, um novo ciclo do agir de Deus está começando. Então, quando eu olho essas 7 trombetas, eu vejo a proclamação da igreja. Nós precisamos proclamar. Muralhas caem, meus irmãos, quando a igreja proclama. Quando a igreja ora, cai também. A oração está lá na retaguarda. Existe um povo na frente ali dos sacerdotes, que são os homens da ação, cada um com a sua arma na mão. E a Bíblia diz que andando atrás da Arca da Aliança estava a retaguarda. Eu enxergo isso como uma oração. Mas, meus irmãos, os sacerdotes que estavam ali à frente da Arca da Aliança,
conduzindo por aonde a presença de Deus ia passar, eles estavam proclamando com as suas trombetas. A nossa proclamação precisa ser completa. Eu creio que nós estamos caminhando bem para isso. Deus tem levantado muitos pregadores no nosso meio. E como é que essas pessoas se tornam pregadores, pastores? Elas vão no secreto e falam assim: Senhor, me usa naquilo que o Senhor quiser. E Deus vai lá e coloca elas onde elas quiserem. É assim que é. É assim que alguém se torna pregador. Nós vamos vencer, meus irmãos, e muralhas vão cair por meio da proclamação, e uma proclamação completa, plenitude. 7. E aí, meus irmãos, precisou passar 7 dias. E isso fala para a gente também do tempo que precisa se completar. Porque às vezes a gente está com o time completo. Às vezes a gente está ali fazendo a coisa certa. Mas existe ainda assim um tempo que precisa se cumprir. Que ano de 2020 longo. Que luta, quanta coisa a gente já passou aqui. Desde o início do ano, desde a semana de primícias, já passou 20 anos, a gente está em 2020 ainda. Mas o tempo tem que se cumprir. Existem certas coisas na vida da gente que não tem muito o que a gente fazer para mudar essa situação. É o tempo. Eu compartilhei uma vez aqui com os irmãos de uma infantilidade minha, há muitos anos atrás, eu orando no monte, eu reconhecendo a minha limitação diante da obra que Deus estava me chamando. Eu virei para Deus e falei assim: Senhor, eu creio que o Senhor pode adiantar aqui nessa noite 10 anos de unção sobre a minha vida. Daqui a 10 anos eu sei que eu vou estar mais sábio, eu vou estar mais cheio do poder de Deus, eu vou estar pregando muito melhor, eu vou estar curando pessoas com muito mais frequência. Adiante para mim, 10 anos em uma noite, e eu fiquei ali, meus irmãos, batalhando na presença dele. E eu creio sim que eu recebi muita coisa naquele momento. Mas meus irmãos, tem coisa que os 10 anos tem que passar. Sabe? Tem coisa que o tempo mesmo é que vai fazer com que a gente chegue exatamente no ponto que Deus quer. Deus, Ele é o Senhor do tempo, Ele é o único que está fora do tempo. Todo o restante foi criado dentro da temporalidade. E a gente precisa ter paciência para aguardar muita coisa. Boa parte da nossa experiência com Deus tem a ver com aguardar. Esperar, daí vem a palavra esperança, de uma espera que você realiza com fé. A gente espera ansiosamente a volta de Jesus. A gente espera cada pedido de oração que a gente faz com Ele e que Ele não nos atende na hora, mas Ele vai atender. A gente precisa aprender a esperar, porque no tempo que se completar, 7, plenitude, completou o tempo de Deus, as coisas vão acontecer. Só tem que completar. E aí quando chega no 7º dia, agora vocês vão dar 7 voltas. 7 voltas ao redor do inimigo. 7 voltas ao redor das muralhas que vão cair pela fé. E o que isso fala para a gente, meus irmãos? Isso fala para a gente que além de você ter ali o time completo, de ter a proclamação correta, do tempo estar se cumprindo para que aquilo aconteça, existe uma coisa chamada processo. Existem coisas que em cada tempo elas precisam acontecer. Existe um tempo que você caminha em silêncio, que você marcha com o povo de Deus só esperando. 7 voltas para se cumprir, 7 mergulhos de Naamã. Existe um processo que precisa ser cumprido. Processo fala para a gente de perseverança, de não desistir, de não abandonar, enquanto você ainda não chegou no ponto que Deus queria que você chegasse.
Quanta gente começa e de repente já quer sair fora. Eu fico imaginando alguns desses que estavam lá na retaguarda sem entender direito o que estava acontecendo. Madrugamos hoje e já vai lá a gente para o 7º dia andando. Acabou uma volta, pronto, o líder agora vai mandar a gente voltar. Não, vocês vão continuar marchando. O processo precisa se cumprir. Tem coisas que a gente ainda precisa fazer. Tem terreno que a gente ainda precisa pisar. Tem poeira que ainda precisa subir. Talvez você não entenda os processos que você está passando na sua vida. Geralmente nós não entendemos os processos que nós estamos passando. Mas entenda, a gente só vai chegar ao resultado que Deus quer para nós, passando por cada um desses processos. Vencer os processos fala de perseverança, mas fala também de fidelidade à visão. Fidelidade, aquilo que Deus nos falou desde o início. A gente não desvia a rota. Naamã não vai parar o mergulho ali no cesto, senão ele não recebe a cura que ele estava buscando. Para aqueles que conhecem aqui a história de Naamã, o povo não parou ali no 5,5, nas voltas da cidade. Fidelidade à visão. Deus falou com Josué, Josué falou ao povo, o povo entendeu que ele era o líder que Deus tinha colocado sobre eles, então eles marcham juntos como uma grande família. E é aí, meus irmãos, em que tudo se completa, o processo se completou, o tempo de Deus se completou, o time de Deus estava completo, o trabalho do povo de Deus estava completo. E o que acontece diante disso, meus irmãos? Não tem muralha que resista. Porque além de tudo isso, aliás, por causa dessa coisa, e que coisa é essa? A presença de Deus está no meio do povo. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Você entendeu nessa noite que existem coisas aqui do mundo físico que apontam para o mundo espiritual, e por meio da fé, muralhas caem. E nessa noite muralhas vão cair. Quais são as muralhas que nós temos como igreja, que nos impedem de vencer uma determinada batalha? Irmãos, existem muralhas que são financeiras. Existem situações que a gente só não vai mais longe porque a perna não aguenta. A gente não tem recurso financeiro para fazer tudo aquilo que a gente sonha. Mas essa muralha vai cair em nome de Jesus. Existem famílias que nós precisamos alcançar. Existem pessoas que estão ali aprisionadas pelas trevas, e você sabe quem são, e você conhece pessoas próximas de você, e você sonha com a conversão de pessoas, mas parece que há uma muralha ao redor deles, que quando você fala do evangelho a pessoa se fecha, está igual a cidade de Jericó, ninguém entra, ninguém sai. Mas eu quero te dizer que essas muralhas elas vão cair, e nós vamos conquistar essas pessoas sim. Existem pessoas precisando de libertação, existem pessoas precisando de cura, e parece uma coisa tão difícil, e algumas pessoas estão tão enganadas, tão cheias de pensamentos e mentiras que o reino das trevas colocou dentro delas, que é tão complicado arrancá-las dali. Você consegue pensar em alguém assim? Uma pessoa que está mergulhada na tristeza, uma pessoa que está doente na sua alma, por conta da tristeza. Acredite, igreja, é pela fé, creia, essas muralhas elas vão cair. E como é que elas vão cair?
A presença de Deus precisa estar forte, manifesta no nosso meio, no meio do povo de Deus. Você que não está completando esse time, vem completar com a gente. Estamos orando, por exemplo, para que todas as pessoas dessa igreja façam parte da torre de oração. A torre de oração está orando por você que não está na torre. E dentro dessa torre nós estamos orando por muitas coisas. Estamos orando, por exemplo, para que cada um de nós pare de viver para si e viva para a glória de Deus. Eu quero convidar você a gritar nessa noite. Você que está aí nos acompanhando de longe, se você estiver em casa, deixa eu te perguntar, sua casa só tem crente? Então não tem problema, você vai gritar junto com a gente. Ai, pastor, parece coisa de maluco. É, coisa de maluco mesmo, mas deixa eu te falar, o povo que tem fé está enxergando, sabe o quê? Um gesto no mundo físico que aponta para o mundo espiritual. Eu quero que você olhe nesse momento para as muralhas que estão diante de você. A parte do muro que está diante de você, porque o texto diz isso. A guerra ela é coletiva, mas na hora que o muro cai, cada um avança na direção de si para dentro da cidade. Qual é a parte do muro que você consegue enxergar? Talvez você esteja enxergando uma parte da muralha que o pastor nem citou na mensagem. É diante dessa muralha que você vai gritar nesse momento. É pela fé. Eu sei que o seu coração já está sendo inflado de fé nesse momento. Irmão Jonisson, tem um chofar aí dentro? Traz ele aí. Vamos fazer o negócio completo. Tem que ser completo, né? 7. Aleluia! Começa a levantar sua voz em adoração. Começa a levantar sua voz em adoração. E no momento que eu começar a tocar o chofar, não é de carneiro esse é de antílope. Você vai levantar a sua voz em grito, como um ato de fé, uma oração gestual, uma oração que não é só com palavras, um ato que aponta para o mundo espiritual, com fé, e creia que muralhas vão cair, a parte do muro que está na sua frente vai cair, e nós vamos nos mover como povo de Deus, que os seus olhos espirituais sejam abertos, e você consiga enxergar. Certamente o Senhor não fará nada sem antes avisar pelos seus servos, os profetas. Muralhas vão cair a partir desse momento, a partir da sua fé, a partir da sua obediência. Yeshua, Yeshua. Vem ministério de louvor, vem ministério de louvor. Yeshua, Yeshua, clame por Yeshua com todo o seu coração. Yeshua, Yeshua, mais uma vez. Yeshua.
presença de Deus, clame pela presença de Deus, levante a sua voz e clame pela presença dEle, aleluia! Não daremos um passo sem a sua presença, meu Pai. Não daremos um passo se o Senhor não estiver adiante. Que caiam as muralhas, que caiam as muralhas. Caiam as muralhas diante da marcha do povo de Deus, diante do grito do povo de Deus, diante da obediência do povo de Deus, diante da proclamação do povo de Deus, diante da presença de Deus. Nós te agradecemos porque a vitória é do Senhor. Nós te agradecemos porque a nossa fé está guardada no Senhor. E não há fortaleza que é capaz de resistir à tua presença, ao teu poder. Aleluia! Aleluia! A glória é do Senhor, a vitória é do Senhor. Chame a presença do Yeshua. Chame o Yeshua para as nossas vidas, para as nossas famílias. Quantas famílias têm perdido a presença de Deus? Quantas famílias têm se enchido de entretenimento, mas têm perdido a unção? Famílias de servo do Senhor perdendo a presença de Deus, a glória de Deus. Clame pela presença de Deus na sua casa. A igreja é formada por famílias, é uma família formada por muitas famílias. Chame a glória de Deus para sua casa. Chame a presença dEle para dentro da sua casa.
forte, igreja, bem forte. Vamos aplaudir a Ele bem forte. Amém. Presença de Deus. Presença de Deus. Sua casa precisa estar cheia da presença dEle. Quero convidar você a se colocar de joelhos nesse momento.